Ó, então se a gente está ao vivo, são exatamente 9 horas e 35 minutos. Eu não consigo ver que a gente está ao vivo, mas tudo bem. A Elisa já me avisou aqui. Seja bem-vindo, Ale Frankel, que alegria ter você aqui. Alexandre Laffer Frankel. Eu vou fazer uma mini bio que está aqui na Startse e vamos ver se eu acerto mais do que eu erro. Então a gente está falando de Alexandre Frankel, 42 anos? Me responde você, sim? Sim, 42, Marquinhos. 42 anos. A gente está falando de um engenheiro, empreendedor, e eu vou adicionar aqui visionário. Fundou a Vitacom em 2009, portanto, vai para 11 anos, pouquíssimo, se você parar para pensar no mundo como ele é. E se orgulha muito de dizer que uma construtora que tem um time de tecnologia tão grande quanto de engenharia. É uma empresa de bytes e não de bricks, ou seja, de tijolos. Alexandre Frankel é o escritor, um dos primeiros empresários da construção civil a defender e a promover a ideia de apartamentos compactos. Queria então que você continuasse essa biografia, que você contasse um pouquinho do teu background e como é que você chegou a virar construtor. Sempre teve no sangue da família, sei que você também trabalha com teus irmãos, que são caras incríveis. Obrigado, Mark, que prazer enorme estar aqui. Queria, antes de tudo, desejar um Hag Sameach para todo mundo que está aqui assistindo a gente, que seja um feriado aí de bons presságios, só de notícias boas. Queria também aproveitar e cumprimentar o nosso grande presidente, o Bialski, está fazendo um trabalho maravilhoso. Aliás, a Hebraica vem fazendo um trabalho maravilhoso já há algumas gestões, e isso é um trabalho em grupo de uma equipe de diretores, de conselheiros, de ativistas. Meus parabéns, maravilhoso ver o que está acontecendo, e eu acho que nós, como comunidade, temos que suportar no sentido de apoiar todos esses voluntários que dedicam seu tempo, a sua energia. Obrigado, parabéns, que trabalho lindo. E essas lives eu consegui seguir algumas aí nesses últimos dias. Também é um trabalho maravilhoso, já que o clube não está com as atividades normais. Eu acho que é um trabalho incrível e a galera não para. Sensacional. Bom, não, deixa eu só agradecer, porque eu entrei aqui já puxando você e eu não fiz a metade do que você fez aqui como mestre de cerimônias. Eu passo por você, cara. Fica obrigado. Tranquilo. Então, primeiro, obrigado. Agradecer, evidentemente, a Hebraica, todo o time, Daniel, Marisa, Fernando, Mônica, Sandro, Nevinha, todos aqueles amigos que trabalham pelo bem comum do Clube Hebraica de São Paulo, que nesse momento estão cuidando de todos os colaboradores, todos os funcionários do clube, para que a gente possa voltar sãos e salvos. A gente espera que isso passe logo. Enquanto isso não acontece, Hebraica provendo conteúdo para todo mundo. Hoje, a honra de ter você, Ale Frankel. Então, obrigado por ter feito essa introdução. Vamos lá. E, Marquinhos, eu sou um fã seu também, cara. Eu acompanhei um pouco dessa sua saga aí dos últimos dias, que eu também vou te entrevistar. Depois eu vou querer contar para a galera que vale a pena. Você é um cara incrível, cara. Parabéns pelo teu trabalho. Te agradeço e é recíproco. Cara, eu sou um judeu, tenho um orgulho incrível por pertencer a essa comunidade maravilhosa que faz tanto, e isso é maravilhoso. Meus avós, ambos são imigrantes, eles vieram fugidos da guerra, e eu desde muito pequenininho trabalhei com os meus avós. Um tinha uma loja de móveis no Cambuci, e eu ia uma vez por semana com ele. Meu outro avô tinha uma loja no Brás, que eu também ia pelo menos uma vez por semana trabalhar com ele. Então foi um veio aí de comércio desde muito pequenininho. O meu pai é construtor, então desde que eu me lembro também eu frequentava obras, plantões de venda aos finais de semana, e também durante férias e tudo mais. Então me criei num ambiente em que eu via empreendedorismo, via essa chutzpah do judeu de ir para cima, de vencer, de suportar crises, enfim, é isso que a gente já sabe. O Brasil vive numa constante crise, e essa lição de empreendedorismo foi crescendo comigo. Aos 17 anos eu fundei minha primeira empresa, que não tinha absolutamente nada a ver. Eu fiz um estágio numa corretora online, foi a primeira corretora online de valores, de tradar ações, e eu tava com a febre de internet. Eu abri minha primeira empresa, chamava Banana Games. A gente fazia entretenimento digital. A gente fez o Show do Milhão, não sei se você lembra do nosso também... Do Silvio Santos. E foi uma história muito legal. Alguns anos depois eu vendi essa empresa
e voltei para o mercado imobiliário, da onde eu tive essa vivência na família, mas, cara, com uma visão muito aberta, né? Depois de você ter empresa, de ter visto os fundamentos de uma startup, de agir rápido, de ousar, de ter toda esse ferramental, essa forma de mindset, eu voltei com a cabeça muito mexida para empreender no mercado imobiliário. E daí eu tive uma experiência pessoal que foi bastante transformadora. Quando eu casei, eu fui morar num apartamento pequenininho, aliás, relativamente perto do clube, e eu era um cara que ficava 4, 5 horas por dia dentro de um carro. Eu morava próximo ao Morumbi, eu estudava muito longe e trabalhava mais longe ainda. Então, e minha vida era uma loucura, eu perdia um tempo enorme, ficava estressado, e eu não dava conta disso. Quando eu me casei, eu fui morar nesse apartamento pequeno e meu escritório era muito perto. Então não tinha ciclofaixa, não tinha carro de aplicativo, não tinha nada do que a gente vê hoje de ferramentas de mobilidade, mas transformou muito a minha vida naquele momento. E eu falei, cara, eu quero empreender com esses conceitos e conseguir difundir, trazer isso para a sociedade e oferecer isso para os meus clientes, solucionar essa dor do trânsito, essa dor da perda de tempo. Então o conceito foi, eu quero que as pessoas possam morar perto da onde elas trabalham, da escola, da faculdade, enfim. O conceito era morar perto. Tava todo mundo falando em fazer clubes condomínios muito distantes, às vezes perto de estradas, e vendendo um sonho de que a pessoa poderia usufruir de uma área comum generosa, mas o cara perdia horas no trânsito, ele mal conseguia ver a família, ficava estressado, e eu não achava aquilo bacana. Então a gente fez um primeiro prédio no meio de uma zona comercial. Até tem uma história bacana que vieram os gringos. Foi bem na crise americana, quando explodiu toda aquela... 2008. 2008. Eu fundei a empresa em 2009, mas ainda estava todos os resquícios da grande crise americana, e vieram os gringos, né, já que os Estados Unidos estava totalmente parado, eles vieram aqui para o Brasil para talvez investir em alguma coisa. E ele olhou e falou, mas é aqui que você vai construir? Aqui só tem prédio comercial, só tem oficina. Eu falei, aqui. Mas você vai fazer mais um prédio comercial, a economia não está tão boa. Eu falei, não, vou fazer residencial. O cara foi embora, nunca mais me retornou, óbvio, não investiu. E assim começou a jornada. E o conceito era fazer apartamentos menores em zonas nobres, que as pessoas podiam comprar. Cabia no bolso das pessoas, elas poderiam morar em bairros nobres, como Higienópolis, Jardins, Itaim, Vila Olímpia, Moema. E daí esse foi o conceito que a gente trouxe. E assim começou a Vitacom. Então, foi um prédio bem bootstrap na linguagem empreendedora, que é começar do zero, vamos dizer assim. E aí a gente foi crescendo e a empresa acabou de fazer 10 anos. Incrível como passa. Incrível como passa, incrível como vocês cresceram, mas, sobretudo, incrível como da cabeça de vocês sai um conceito de democratização da moradia. Democratização da moradia, de reinvenção da cidade, que é um slogan muito forte de vocês. O que significa a Vitacom? E quando você percebeu que daquele prédio estava nascendo realmente um conceito, estava nascendo uma ideia e não só uma construtora? Bom, vou começar, antes de falar do nome, vou falar do nome primeiro, vai. Então, Vitacom vem de vita, que é vida, e com é construindo vida. Então, eu sentei, fiquei quebrando a cabeça, acabei fazendo lá o logo no Word. E, Sério? Sério, eu até lembro, fonte Verdana, 12, itálica, e daí, cara, eu montei o logo, e daí os caras, tudo precisa de agência, tal, puta, o empreendedor raiz, ele vai lá e faz, né? E todo mundo me perguntava, mas é Vitacom com N ou com M, né? N de navio, M de Maria. Todo mundo me perguntava, eu falei, puta, que saco. Todo lugar tem que ficar explicando. Daí, o que eu fiz, cara? Eu peguei lá no Word mesmo e pintei o N de vermelho para mostrar que acabava com N, não com M. E daí virou o logo da companhia. E o pessoal fala, pô, mas por quê? Cara, foi por um motivo totalmente incrível. Assim, inóspito. Mas, então, já nasceu com um conceito, sim, porque todo mundo, na época, criticava, falava, pô, mas isso aqui é kitnet, é flat, isso aqui não foi muito legal, falavam assim, era coisa para pobre. Todo mundo me falava isso. E essas foram as palavras que eu recebia em todo lugar que eu ia. E todo mundo falava, pô, mas você é louco, você vai competir com todas essas empresas que abriram capital. Tinha sido aquela festa, né, que uma série de empresas tinham aberto capital na Bolsa de Valores do Brasil. E era crítica e isso é louco. E assim começou a empresa, mas nasceu com um conceito, sim, das pessoas poderem morar perto, de criar algo que fosse acessível
para que pessoas pudessem morar nas zonas mais nobres. E a gente começou com um apartamento de 40 e poucos metros quadrados. Que é uma daí a gente mansão veio... já para falar de apartamento pequeno hoje em dia, né? Ah, sim, hoje é grande. E ele foi diminuindo, né? Ele veio para... A gente rompeu a barreira dos 40, dos 30, dos 20, depois finalmente a dos 10, que acabou de ficar pronto, foi sensacional. E agora a gente fez as cápsulas, né? Que são naquele modelo inspirado no modelo japonês e em alguns lugares no Sim, Vale do Silício sim. também. Então a gente fez ali do lado da Faria Lima as cápsulas que servem para necessidades assim de pessoas viajantes, por exemplo, alguém que virou uma noite, Sim, alguém sim. que não vale a pena voltar para casa e chegar cedo no dia seguinte. Então ter um apoio e isso tem funcionado muito bem. A gente vai falar muito de conceito, existem perguntas chegando aqui que eu vou ler, vocês fiquem tranquilas e tranquilos. O Jorge está perguntando, o Sérgio está perguntando, um monte de gente entrando, e eu vou perguntar, mas antes eu queria só para entrar no conceito. Quando a gente fala de apartamentos pequenos ou muito pequenos, é um fetiche, é um nicho de mercado, é realmente como é que eu posso dizer, uma inovação e uma marca de vocês, ou realmente as pessoas têm necessidade de morar em lugares cada vez menores, porque talvez elas não precisem mesmo ficar trancadas dentro do apartamento, exceto na pandemia. Exceto na pandemia. Ah, sem dúvida. Então, vamos lá. Primeiro tem uma questão econômica, que é óbvia. A pessoa não só ela consegue comprar, mas ele é mais barato para manter. Você imagina que ela vai morar por Uhum. muitos anos naquele lugar, então é mais barato o condomínio, é mais barato o IPTU, é mais barato para você manter aquilo ali. Ele dá menos, ele gera menos custos. Isso é um fator muito importante. Depois que a gente teve uma grande sacada, que aí foi na observação da economia compartilhada, que o conceito é o seguinte: eu posso morar num apartamento menor, que tem tudo que eu preciso, então ele tem o lugar onde eu durmo, tem o lugar que eu me alimento, tem a cozinha, tem o banheiro, tem armários, enfim, mas alguns lugares da casa e que eu uso com muito pouca frequência. Então, por exemplo, uma sala de jantar, tá? Tirando algumas famílias que recebem muito, a pessoa carrega aquilo, ela pagou por aquilo, ela mantém aquilo, então tem que limpar, tem que manter, queima a luz, Uhum. etc. Ela paga IPTU, paga condomínio, para usar Uhum. talvez uma vez em Pêssar e a outra em Rosh Hashanah. Não faz tanto sentido ela carregar aquilo com ativo dela próprio. Por que não ter, por exemplo, no prédio, uma sala que você pode fechar para o seu uso privativo ou alguns espaços que você pode compartilhar com as demais pessoas Uhum. do prédio? Então, por exemplo, o coworking, um grande lobby onde você pode se reunir com seus amigos. Você tem Um uma restaurante área comunitário. restaurante comunitária, a cozinha comunitária tem sido super utilizada, as pessoas encontram os Uhum. vizinhos e por aí vai. Então, a ideia é a gente pode compartilhar uma série de espaços, ao invés de ter aquele salão de festas que fica ali juntando poeira, você pode Uhum. fazer áreas muito mais inteligentes que complementem a sua casa. Então, a pessoa mora em 30 metros quadrados, mas ela usufrui de 2.000, de 3.000 metros como uma Uhum. extensão da própria casa de uma forma compartilhada. A isso a gente dá o nome de co-living, que é Uhum. um conceito cada Uhum. vez mais popular no mundo, e ele como um efeito já agregado, ele traz uma convivência entre as pessoas daquela comunidade, daquele prédio. Então, Verdade. hoje, um prédio médio da Vitacom tem em torno de 450, 500 unidades em média, tá? Então, você imagina Uhum. que aquele núcleo de pessoas acaba se relacionando, faz negócios, faz amizades, tem a galera que gosta de cozinhar, tem a galera que gosta de esporte, tem a galera que gosta de Vira palestras uma e de comunidade, né, Ale? Vira vira uma uma comunidade. comunidade. Uma comunidade. E, Mark, os efeitos disso são incríveis, cara. Você precisa ver, as pessoas, assim, geram negócios, eles respeitam muito mais ao próximo, porque eu conheço o meu vizinho, Uhum. eu fiz esteira ao lado dele, eu não vou fazer barulho à noite, eu não vou incomodar ele, eu trato com mais Uhum. respeito, eu cuido daquilo, porque eu sei que eu também vou usar. E isso muda, isso é um exemplo para a sociedade, que quando você tem uma comunidade em que as pessoas se conhecem, se respeitam, todo mundo cuida melhor um do outro, dos bens. Então é muito bacana o que está acontecendo. Então hoje a gente virou uma grande comunidade de mais de 25 mil pessoas que moram nos nossos prédios, e os prédios também começam a se relacionar em uma série de eventos. Então, por exemplo, um prédio faz uma festa, organiza ou um cinema ao ar livre, ele convida todos os outros prédios, e as pessoas começaram a se relacionar, tem uma afinidade, uma forma de pensar parecida, e daí acho que esse é o máximo de uma Uhum. empresa, de um empreendedor pode sonhar,
que é a sua própria comunidade, os seus clientes Sim. vivendo, e eu tô direto nessas. Essa semana, há um tempo atrás, eu joguei pôquer com os meus clientes, a gente organizou balada, passeio no parque, a gente fez um crossfit. Isso é incrível, cara. Isso é o sonho de Sem qualquer dúvida. empreendedor. Olha só, tenho muitas perguntas para te fazer, mas as pessoas realmente querem que perguntar, e eu acho que nada mais justo do que a gente colocar a nossa audiência. Tem quase 170 pessoas ao vivo, a gente está falando de 9h50 da noite. Alexandre Frankel, Alexandre Laffer Frankel. Olha só, perguntas. Vamos lá então para as perguntas da audiência, que é, além de você, a nossa protagonista da noite aqui. Eu vi uma provocação ótima aqui que eu vou fazer questão de ler e eu quero ver como é que você se sai para responder. Opa. Só estou achando aqui quem perguntou. Olha só. Breno Ben-Sussan. Qual é o limiar entre um apartamento pequeno cool e um cortiço? Qual o limiar? Cara, eu acho que são todos, e ao mesmo tempo o espaço ele é completamente relativo. Eu não diria que é a metragem que faz a diferença, mas a forma como você vive, né? A Então, limpeza, os tudo, a vizinhos. limpeza, é o ambiente, é o cuidado, são as pessoas que moram, é o acesso que você tem ao tempo de chegar onde você precisa. No Brasil, a gente fala até em saneamento básico, né? Parece que é incrível, mas você tem uma parte enorme da população que nem acesso a saneamento tem. Então, é toda a diferença. E a área, eu acho que cada vez mais ela perde a importância na questão da decisão, na questão da importância para a qualidade de vida da pessoa. Fatores Até como... porque vocês oferecem serviços também nos prédios de vocês. Quer dizer, eu queria muito, daqui a pouco eu vou entrar na questão de House, que é um projeto para mim que vem para revolucionar a questão do co-living mesmo. A gente já fez eventos lá, a Elisa e eu. A Elisa está aqui, quer te perguntar depois questões femininas. O Gabriel Levi está perguntando o seguinte: você já construiu no Rio de Janeiro? Você tem algum projeto para os cariocas? Eu não construí, nem pretendo construir, mas a gente está indo com a House, que é um braço... Então já conta um pouco da House, por favor. Conto. Então, como é que surgiu a ideia? A House nasceu uma startup, e como é que ela nasceu? A Vitacom, ela vende muito para investidores, né? Que eles compram os apartamentos compactos, e muito das pessoas que moram nos nossos prédios não é o comprador final. Ele é um usuário, e ele não compra o apartamento, primeiro porque muitas vezes ele não tem capital, e outras vezes que ele sabe que aquela é uma situação transitória. Ninguém quer morar a vida inteira num apartamento de 10 metros, mas talvez enquanto ele é estudante, enquanto ele é estagiário, enquanto ele está fazendo uma residência médica, aquilo pode funcionar muito bem para ele, embora ele não precisa ser o dono, ele não precisa comprar. E daí a gente vendia para o investidor, e o cara recebia um apartamento pelado, né, que a gente chama no contrapiso, sem nada, e ele não tinha ninguém para ajudar, ele ia fazer a locação para gerar rentabilidade, e ele recebia um pepino na mão. Na verdade, agora eu tenho que imobiliar, eu tenho que contratar um empreiteiro para me ajudar a arrumar isso daqui, e demorava, e ele gastava mais, e tinha que ir lá domingo, ele marcava com o pedreiro não vem, era uma tortura. Então a gente falou, vamos criar um departamento aqui dentro da Vitacom, o volume começou a ficar grande, vamos criar um departamento para atender esse nosso investidor, essa é uma dor muito grande do nosso investidor. Então a gente começou a mobiliar aquele apartamento, cuidar de tudo, fazer a locação, entregar rentabilidade para o proprietário, que é o nosso investidor, e a gente começou a oferecer uma experiência infinitamente melhor para o usuário final. Então ele fala com uma empresa, ele tem atendimento 24 horas, ele tem uma série de serviços, ele tem lençol com lavagem industrial. É tipo um flat? Cara, não é um flat. Assim como me falaram que o estúdio, o conceito que a gente criou era uma kitnet ou era um flat, não é um flat, é uma nova proposta de moradia, tá? Eu vou chegar lá. Bom, daí a gente começou a fazer para os nossos clientes e começou a bombar, ficou grande essa operação, começou a ter muitos imóveis sob gestão. A gente falou, pô, isso é uma dor de vários e outros investidores que compram um imóvel como investimento ou tem um patrimônio e não tem quem faz a gestão, quem administra, quem gera rentabilidade. E aí entra toda uma tecnologia de distribuição, principalmente digital, uma precificação dinâmica, inteligente, para maximizar o preço. E a gente começou a gerir isso de uma forma profissional. Daí, vendo essa oportunidade, nós criamos a House, nasceu como um braço, uma startup, e ela começou a fazer isso para o mercado inteiro. E essa empresa hoje ela tá grande, ela recebeu um aporte de um fundo de venture capital no fim do ano passado, bem no finalzinho do ano passado, que é Redpoint, dos meus dois super amigos,
um El Pripas, que é um gênio, na minha opinião, um cara, uma das personalidades mais influentes na internet brasileira, by far, um gênio. Aliás, ele tem e é que da vir falar nossa aqui, comunidade. da nossa comunidade. Eu não sei se ele já veio falar aqui, mas ele precisa vir, viu? Essa é a primeira live que eu Marisa, faço. Eli, Se toda a turma de Hebraica topar, vai ser uma honra falar com ele aqui, super. pode, ó, Flavião, se você estiver escutando aqui, pode já Vai ser uma reservar honra. que é incrível. E pede para ele contar a história da Netflix, que ele conta como ninguém. Bom, enfim, né, a gente recebeu o aporte, essa empresa está crescendo, e ela faz a gestão dos imóveis na ótica do proprietário, para maximizar a rentabilidade, e para o usuário final é uma experiência incrível, que tem comunidade, serviços, ele tem atendimento 24 horas, enfim, ele lida com uma empresa, né? A outra ponta é uma empresa e não uma pessoa física que não consegue dar um bom serviço, um bom atendimento. E essa empresa cresceu, hoje a gente está se associando com vários incorporadores e produtores de imóvel pelo Brasil inteiro. Então, digamos, alguém vai lançar um prédio tipo Vitacom no Rio de Janeiro, nós plugamos a house, nós nos associamos com ele, e o prédio já vem com a house embarcada para prestar esse serviço para os investidores dele também. Então, ele tem um argumento, ele tem uma força, e o investidor conta com essa rentabilidade. Então, nós estamos indo para outras cidades e capitais, a gente já lançou agora em Porto Alegre, e estamos indo para outras 7 capitais ainda esse semestre, se Deus quiser, com a questão da crise resolvida, e daí tem todo um plano de expansão para o restante, aí para os próximos meses, segundo semestre. Quer dizer, vocês acabam sendo administradores, mas é muito mais uma aliança que você faz com a House, né? Quer dizer, uma aliança, uma colaboração, uma collab com uma empresa séria que vem de um background tecnológico e, sobretudo, construtivo, de uma empresa nova e jovem. Queria saber o papel, muitas perguntas aqui, eu vou ter que perguntar uma depois da outra para a gente responder rápido, para que todo mundo possa participar. Mas Marco, eu queria reservar um pouco do tempo, em vez de ficar falando muito só sobre história, acho que deve ter bastante gente querendo saber um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Futuro do mercado imobiliário. Eu só queria te perguntar o papel da tecnologia, porque a impressão que quando a gente fala em construtora, a impressão que a gente tem é de um elefante branco, é de um monstro, um transatlântico que demora para virar. Mas quando a gente fala da tua construtora em especial, e de outras também, mas da tua em especial, a gente tem um senso de agilidade, de visão além do alcance. Eu cheguei a falar com você hoje à tarde sobre isso. A visão que eu tenho de você é que você é um cara que tem trend, você é um cara que tem tendência no sangue, você consegue enxergar de visão de longo alcance. Da onde saem as ideias? É um comitê? É da tua cabeça? É dos teus irmãos? E, sobretudo, qual é o papel da tecnologia quando a gente fala nas tuas empresas hoje? E aí eu parto aqui para as perguntas. Bom, vamos lá. Cara, as ideias são do time. Não tem ninguém individual, ninguém faz nada sozinho. A partir do momento que você começa a escalar, começa a ter volume, não se faz absolutamente nada sozinho, tá? Então, isso tem muito claro. Pode ser que no começo, e todo empreendedor, ele toca tudo, né? No começo, eu atendi o telefone. Eu comecei a empresa, eram 2 pessoas, literalmente, tá? É mesmo? Era eu, o estagiário. Cara, e daí você faz de tudo. Obviamente, as ideias acabam vindo muito de você, daí você vai crescendo, vai escalando. Meus irmãos se juntaram com a gente depois, meu pai também. E daí, obviamente, a empresa começa a crescer e as ideias vêm de todo mundo. Mas acho que você coleta percepções de mercado e eu só olho para mercados que não o meu, tá? Não o mercado de imobiliário. É o último lugar que eu olho, onde eu pego referência, no mercado imobiliário. Então, você tem várias percepções de mundo. Eu gosto muito de andar, de ter contato com os clientes. Aliás, acho que todo CEO que se preze, que fica sentado no escritório e não tem mais contato com o seu produto, com o seu consumidor, esse cara está fadado a desaparecer. Então, são inputs que você coleta de vários setores, de várias vivências, de clientes, de pessoas. Mas, para mim, o mais importante, no fim de tudo, uma ideia não vale absolutamente nada, tá? O que vale é a coragem, a chutzpah, de ir lá e fazer. E acho que essa é uma palavra que define muito bem o nosso povo e o empreendedorismo, por isso nós temos tantas pessoas que realizaram, a nossa comunidade faz tanta coisa, a coragem de botar em execução e depois ter a capacidade de executar. É aí que está o segredo, senão nada acontece. Quantos e quantos empreendedores e pessoas que vêm me contar ideia e mentorias, mas as pessoas não têm a coragem, a capacidade de executar, Marquinhos. E acho que a beleza da nossa comunidade, acho que a gente já passou por tanta coisa e tem essa ousadia, essa capacidade de fazer, e é por isso que a gente faz a diferença nos lugares onde a gente está e no mundo.
a gente está, eu vou fazer perguntas curtas para que você possa responder, mas a gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de um pandemônio, a gente está trancado em casa, e eu agradeço as quase 180 pessoas que estão aqui ao vivo com a gente. Pergunta para o empreendedor, para o líder de equipe, para o fundador do negócio. Você está dormindo? Cara, eu durmo pouco por natureza, mas eu tô dormindo. Obviamente a preocupação é muito grande e acho que estão todos se sentindo assim. Não interessa se você é pai de família, se você cuida das suas próprias finanças, você tem uma equipe grande, pequena, uma multinacional. Acho que a preocupação é geral, né? E aí, primeiro e acima de tudo, as vidas, né? Nós temos quem salva uma vida salva toda a humanidade, assim dizem os nossos sábios. E eu acho que depois vem todo o resto, tá? Se a gente tiver com saúde, a gente pode realmente afundar e ir para o fundo do poço, mas a gente vai dar a volta por cima, como já fizemos várias vezes aí falando da comunidade judaica, dos empreendedores, da sociedade brasileira, e a gente vai sair dessa. Agora, uma vida perdida, a gente não recupera jamais. Então, isso me tira o sono. E imaginar que, cara, muito embora só por sermos sócios de um clube e acredito que e estarmos assistindo aqui no YouTube, no Face, já somos privilegiados, né? Quantas e quantas pessoas estão agora em favelas ou em condições pelo Brasil afora praticamente subhumanas, e isso me tira o sono. Acho que é isso que hoje realmente me machuca aqui na alma, essa situação. Que bom te ouvindo, eu estou sorrindo, na verdade, de emoção, de estar tocado da gente poder ter 200 pessoas que vão levar essa tua mensagem e as coisas que as pessoas estão ouvindo aqui. O fato da gente estar em crise, quando eu digo uma crise colocada em 3 pilares, né? O medo pela saúde financeira e saúde emocional, faz com que a gente tenha também o nascimento de heróis nessa crise, faz com que a gente consiga colocar uma perspectiva de guerra. Os nossos avós, e os teus, os meus e de todos que estão aqui, passaram por situações muito piores. Então a gente vai sobreviver e fico muito feliz em te ouvir. O fundo do poço tem molas. O George diz aqui, Frug Roschmeier diz aqui, ó, você gerou um modelo que virou paradigma no mercado. Aí a gente vai fazer respostas curtas para pegar todo mundo. Você acha que seu formato e outros inovadores são a saída para fugir do risco de mercado de ações, por exemplo? Investir em apartamentos menores ou investir na house é uma maneira, como pergunta aqui, de fugir de um risco? Olha, o imóvel, ele sem dúvida nenhuma é um investimento muito mais seguro, muito mais estável do que ativos de bolsa ou mais arriscados, né? Então, é uma forma de preservar patrimônio. E eu acho que o grande segredo, agora falando um pouco em como administrar o seu patrimônio, é a diversificação. Então, acredito que a pessoa, sim, tem que ter uma parte em risco, em bolsa, fundos multimercado, enfim, aí cada um tem a sua estratégia, uma parte em liquidez, né, se eu precisar daquilo de forma imediata, então, fundos que eu posso sacar imediatamente, e uma parte, eu acredito, em imóveis ou em lastro imobiliário, que são ativos que preservam valor no tempo, né? Já vemos tantos e tantos antepassados que preservaram seu patrimônio por ele estar alocado em imóveis, ele conserva valor, muitas vezes se valoriza, pega um imóvel aí perto do clube, incrível a demanda que você tem, aquilo lá pode ter uma crise violentíssima, que ele não vai perder valor e conta com uma liquidez incrível, então é um polo de geração de demanda. Perto da Hebraica mesmo. Perto da Hebraica como exemplo, tá? Mas tem muitos outros que a gente sabe. Então, acredito que sim, o imóvel é uma boa defesa, ele gera a rentabilidade hoje. A gente tem, quando ele é administrado pela House, a gente tem atingido rentabilidades entre 10, 11, 12% ao ano, mais IGPM, que isso hoje perto de um CDI na casa de 3,75 líquido, que ele vai para próximo de 3. Então, a gente está falando de uma rentabilidade muito superior, fora a valorização do ativo, fora o lastro, fora a proteção patrimonial. Então, acredito que sim, é uma defesa. Agora, recentemente, no começo do ano, a gente fez um IPO de um fundo imobiliário também, que eu acredito que é uma forma bacana, são tickets menores, você pode investir um dinheiro menor, tem uma gestão profissional, você tem uma liquidez, ele tem cotação em bolsa, então ele junta o que o mercado imobiliário tem de melhor, que é o lastro, a segurança, com uma gestão profissional, com a transparência e a liquidez do mercado financeiro. Então, acho que aqui também tem uma oportunidade excelente. O Júnior pergunta assim, na sua visão, como é que são os empreendimentos pós-pandemia?
Ah, ótimo. Essa era uma pergunta que eu estava esperando. Ela veio desse jeito, mas assim, eu estava esperando uma pergunta: o que que a pandemia, o que que esses hábitos que a gente está sendo obrigado a formar, o que que eles vão mudar no mercado imobiliário e na moradia, né? Então, vou falar de algumas tendências que já estavam acontecendo e algumas delas vão ser acentuadas, vão ser aceleradas mediante o que está acontecendo aqui nessa crise. Então, um fenômeno, vou falar um pouquinho dos escritórios, tá? As empresas estão usando menos área para uma mesma quantidade de funcionários. Então, digamos assim, eu sou a IBM, eu tenho 1.000 funcionários, eu precisava de 1.000 metros quadrados. Agora, eu tenho os mesmos 1.000 funcionários, eu preciso só de 500 metros quadrados. Por que isso? Bom, uma série de fatores. Você tem funcionários que trabalham de home office, outros que trabalham de forma volátil, de uma forma que eles ficam na rua. Depois estão se usando bancadas de trabalho coletivo, a pessoa usa quando precisa, ela senta em uma posição, e isso está fazendo com que as empresas precisem de menos espaço. Então já existe um impacto nas lajes e nos escritórios. As pessoas já vinham usando também com bastante frequência toda essa tecnologia de reuniões remotas, de videoconferência. Então muitas empresas já estavam evitando viagens para reuniões, aqueles meetings gigantescos de pessoas, muitas vezes era possível fazer de uma forma remota. É óbvio que o contato pessoal é insubstituível, é óbvio que as empresas precisam se reunir, mas a demanda por espaço é menor. Indo um pouquinho agora para galpões, também tem uma interface, uma influência muito grande do e-commerce, as pessoas precisando de logística, então houve um crescimento bastante acentuado na demanda por logística, e, por outro lado, as lojas físicas, muitas delas sofrendo o impacto também da concorrência do e-commerce. Tá? As pessoas não se locomovendo, principalmente para mercadorias comoditizadas, que eu não preciso estar lá para experimentar, para provar, que não é uma questão de tamanho. Eu posso comprar online, então isso tem mudado bastante as relações de comércio. Agora, em relação à moradia, a gente via o fenômeno da diminuição dos apartamentos, das áreas. Isso vale tanto para os solteiros quanto para as famílias. As pessoas estão querendo e precisando de menos área. Tem o fator econômico, a gente vem de uma grande crise, sim. Por outro lado, as pessoas querem uma vida mais prática, mais simples, para ter mais tempo para aquilo que importa. As famílias hoje, você tinha aquela cozinha isolada, por exemplo, que alguém da família ia para a cozinha. Hoje, o momento da comida, da cozinha, todo mundo quer estar integrado, quer estar conversando. Isso mudou muito. A área de serviço, que tinha tanque, varal, hoje tem as lavanderias comunitárias. Então, isso mudou bastante a correlação de espaço. E o número de solteiros vem aumentando muito também, tá? Você pega algumas nações, esse número já ultrapassa 60% das populações de algumas cidades. É composto por singles, que são residências em que só mora uma pessoa. E no Brasil isso também está crescendo uma velocidade espantosa. As pessoas estão casando muito mais tarde, tá? Hoje a média já superou os 35 anos de casamento. Você tem um número de divórcios muito acentuado, você tem uma demanda por público solteiro, pessoas que querem investir na sua carreira, que adiam a vida familiar. Então esse número de pessoas vem crescendo muito. Outro ponto importante agora, relativo mais à pandemia, a gente está vendo todo mundo aprendendo a se comunicar, a se relacionar pelos meios digitais. Então, com certeza, e tem uma frase que está circulando nas redes, que ninguém mais vai viajar para fazer uma reunião de 1 hora, não faz sentido. Aqui não eu estou olhando no teu olho, é tão eficiente quanto, às vezes até melhor uma comunicação direta, rápida, objetiva, olho no olho, através do meio digital. Nós estamos fazendo os coworkings nos prédios, então a pessoa também tem um apoio. Quando ela precisa descer, ela precisa sair do seu apartamento, ou tem questão de filhos, daquela bagunça de casa, eu posso descer para um coworking e fazer reuniões. Os prédios já vêm com salas de reunião, quando eu preciso fazer reuniões. E as empresas, Marquei, só para finalizar, dentro dos coworkings dos prédios, que ganharam muita importância e tamanho, você tem empresas criando hubs em áreas específicas para montar times, squads, em áreas estratégicas da cidade. Então, eu tenho o meu headquarter, eu tenho o meu escritório central, digamos, em determinado bairro, em determinada localização, e eu posso ter escritórios satélite em áreas da cidade específicas, onde times se reúnem e grupos específicos podem montar a sua reunião, o seu grupo de trabalho, sem que eles precisem se locomover tanto, sem precisar sobrecarregar um escritório.
e eu tenho, assim, um pulmão de poder mensurar. E o coworking, como Eu ia te negócio... perguntar do coworking mesmo. A minha Tá. preocupação, na verdade, eu tenho amigos que têm coworking e tenho amigos que são CEOs de coworking, e a minha preocupação, olhando, e aí eu queria ouvir muito a tua opinião mesmo, é como é que você enxerga esse pós-corona para a questão de aglomeração? Quando a gente fala em coworking, você está trabalhando com pessoas que você não conhece, que pegaram o transporte público, que podem ter gente infectadas na rua, nas suas casas, você não tem, mesmo que você conheça, você pode pegar. Mas eu imagino que nessa volta de coronavírus, vai haver uma preocupação e uma pré-ocupação relacionada à aglomeração. Mesmo se a gente tiver a vacina, ou se a gente não tiver a vacina, se a gente tiver um momento de um remédio, ou as pessoas que já pegaram coronavírus, que já podem voltar, imagino que vai ter uma temeridade nesse sentido. Você acredita que a crise, a pandemia, como ela está se apresentando, quanto mais tempo ela demorar, esse tipo de espaço flexível de trabalho, não estou dizendo dos prédios, mas os espaços flexíveis que a gente conhece, não quero citar nomes porque eu acho que é deselegante, eles vão sofrer um abalo, já estão sofrendo, é uma tendência que eles percam força? Então, vamos lá. Primeiro, eu não sou infectologista para ficar dando opinião se gera, não, se Para, gera meu. contaminação, se as pessoas vão estar imunizadas, se vai ter a segunda onda. Então, eu não quero me ater a Sim, questões sim, técnicas com em relação responsabilidade. à doença em si. Sim, Mas que gerou trauma em muita gente. Pô, todo mundo está lavando a mão 38 vezes por dia, todo mundo anda com um potinho de álcool gel no bolso, na bolsa, a galera usando máscara. É óbvio que vai mudar muito do comportamento de fato, todas as notícias, tudo que está acontecendo e não para, a contagem, né? Essa contagem é uma loucura, né? Imagina se a gente for contar o número de mortes de qualquer doença, mas enfim, as pessoas, elas ficam traumatizadas. Eu acho, sim, que algumas das nossas áreas, elas estão em coworkings, tá? tá. Eu acho, sim, que vai ter um impacto relativamente grande em coworkings, em áreas públicas, as pessoas estão traumatizadas. Eu acho que isso tende a normalizar no tempo, as pessoas vão ver que talvez seja uma outra doença que vai ser normalizada, se Deus quiser, vindo uma vacina no futuro, e aquilo tende a entrar numa normalidade, mas um impacto de curto, médio prazo, com certeza vai ter. Vamos falar um pouco então de futuro do mercado imobiliário, te ouvindo já como especialista tácito, aquele cara que está vivendo isso há muitos anos, além de, é claro, a gente conversar aqui com Alexandre Laffer Frankel. Frankel ou Frankel? Frankel, Como? Frankel, você falou certinho. Frankel, tá bom. Isso. E que é fundador, um dos fundadores da Vitacom, trabalha com os irmãos, ou seja, é um núcleo familiar muito forte, muito destemido e que tem colhido os frutos dessa ousadia positiva. Me conta um pouquinho, então, e vamos falar aqui para as pessoas que têm imóveis e estão desesperadas porque não estão recebendo os inquilinos. Vamos falar um pouco para as pessoas que estão aqui e acabaram de comprar imóveis para investir ou que têm imóveis sendo alugados. Me conta um pouquinho a tua visão, a tua perspectiva, quando a gente fala como a gente chama no sul, de um fartão, quer dizer, colocar uma porta mesmo entre as pessoas, existe um desespero aqui de ninguém receber, de ninguém conseguir pagar suas próprias contas. A gente citou aqui os pais de família. O que você tem ouvido? O que tem sido? Eu sei que você não é adivinho, mas o que é verdade? O que é mito? O que você pode falar para essas pessoas a respeito do presente do mercado imobiliário, não do futuro? Legal. Então, é óbvio que a gente vai ter uma falta de liquidez momentânea e por algum tempo, quando a crise começou, Mark, começou aquela história de ninguém pagar ninguém, eu acreditei que a gente poderia entrar em uma crise sistêmica, achar que ninguém está pagando, eu não pago. E, aliás, teve uma colocação brilhante da Dani Graicar, não sei se ela está por aqui, mas deve ter gente que conhece ela, que ela falou assim, cara, tem um monte de gente falando não demita, não demita, não demita, né, empresas grandes, e daí Sim, ele não paga nenhum fornecedor. Ele não demite, mas os pequenos fornecedores e a cadeia dele vai ter que demitir porque ele não está pagando. Então, nós estamos todos interconectados, tá? Isso para exato, falar que existe uma exato. interconexão. Então, quando o comerciante deixa de vender, ele provavelmente deixa de comprar em algum lugar e tal, e isso acaba chegando e refletindo também nos aluguéis. Então, é normal que a gente vai passar por um momento de estresse, mas alguns fatores para acalmar as pessoas e os proprietários de imóveis, tá? Primeiro que existe uma demanda muito, muito grande, existe um déficit habitacional da ordem de 8 milhões de moradias, que isso representa cerca de
40 milhões de pessoas que ainda não têm a sua casa, e isso, para a gente atender essa demanda, seriam anos e anos de produção, 4, 5 vezes o que a gente produz por ano, para equilibrar essa conta. Então, primeiro, existe muita demanda. Segundo, um ponto muito importante, que a moradia é um item de primeira necessidade, né? Eu diria que comida, saúde e moradia estão entre os 3 principais itens. Você pode adiar lazer, viagem, uma série de outras coisas, mas essas 3 nunca. Então, não vai faltar demanda. O preço pode se ajustar em determinado momento, mas o imóvel, principalmente numa cidade como São Paulo, eu nunca vi, pelo menos, um imóvel vazio. Você tem... Mas vai baixar o preço dos imóveis? Momentaneamente, pode ser que tenha uma pequena baixa, ou vai ser necessário dar uma pequena carência. E daí, falando um pouquinho do que eu acredito da volta da crise, tá? Tem se falado muito em retorno em V, em U, em L, tem essa discussão entre os economistas e entre os empresários. Eu acredito que a gente entrou numa vertical muito grande de queda, certo? Vai ter um vértice, que é quando resolver-se a questão da doença, ou ela vai estabilizar, ou vão achar uma cura, cessa o fator que está gerando essa crise. Daí a questão é se essa volta vai ser acentuada, ou em qual vai ser a inclinação da volta, se ela vai ser uma inclinação rápida ou se ela vai ser mais lenta. Então, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, que talvez nessa volta os preços vão talvez sofrer um pequeno decréscimo, as pessoas vão ficar muito mais receosas de tomar um risco de mudar de apartamento, de sair da sua casa, da sua zona de conforto, mas a demanda vai vir. É uma questão de tempo, ou talvez abaixar o preço momentaneamente para que aquele imóvel seja alugado, e ele tende a se normalizar com bastante velocidade. Tá? Outro ponto importante, isso na questão da locação, as pessoas podem ter receio de não querer comprar. Ela não quer assumir uma dívida de 30 anos, fazer uma compra que é chamada compra da vida, mas muitas pessoas não têm como adiar aquela mudança. São pessoas que casam, outras se divorciam, outras mudam de cidade, tem uma mudança de emprego, enfim, situações da vida que fazem necessária a mudança. Então, os apartamentos não vão ficar vazios. O preço, se ele tiver um pequeno decréscimo para acomodar esse momento de maior estresse, o ponto agudo da crise, ele vai normalizar e normalizar rápido. Tá? Então, a minha mensagem é de calma e tranquilidade nesse momento, que o imóvel vai continuar sendo um investimento seguro, rentável e estável. O Daniel Leon Bialski, também conhecido como presidente deste clube, pergunta o seguinte: Ale, dentro dessa sua visão de virtualidade inteligente e pós-pandemia, prédios comerciais vão continuar tendo pouca ocupação, vão perder espaço na construção para os residenciais? Olha, difícil. Pensando, né? A pergunta foi boa, né? Foi ótimo. Presidente, né? Dani, parabéns, cara. Você está fazendo um trabalho maravilhoso. Obrigado por dedicar o seu tempo para a nossa comunidade, para o nosso clube, para os nossos filhos. Incrível, cara. Obrigado em nome de toda a comunidade. E você está fazendo um super trabalho. Muito agradecido. Bom, e é um cara, junto com o Fernando Rosenthal, me presentearam com a presença muito especial 2 semanas atrás, que a gente teve uma questão familiar, e eu nunca mais vou esquecer. Gabi Milevski também ligou, Mônica, Sandro, enfim, toda a turma de Hebraica, Javier, realmente vira uma família, né? Impressionante como eles têm conseguido ter um conceito de núcleo, parece um núcleo familiar mesmo, dentro de um clube de milhares de pessoas, é muito legal. Então me conta essa dicotomia, me conta. Residencial versus comercial. Então, Dani, é o seguinte, primeiro, salas comerciais já sofreram um grande impacto, né? Você vê uma diminuição gigantesca, talvez o fenômeno dos coworkings, ou talvez a baixa procura. Então, já é um mercado que sofreu bastante. Você vê uma diminuição da demanda, da produção de salas comerciais. Lajes corporativas, eu acho que existem demandas específicas, as empresas continuam precisando de espaço, você tem um crescimento, o Brasil ainda tem um crescimento econômico, um crescimento de pirâmide etária gigantesco, então vão ser necessárias novas lajes, mas de uma forma diferente, talvez numa menor intensidade, numa outra correlação. Então, sim, são necessários novos prédios, novas lajes, tem muita absorção, elas continuam sendo necessárias. Agora, talvez nesse balanceamento, né, como ela não cresce talvez na mesma velocidade que ela crescia anteriormente, ela abre espaço, sim, para outros empreendimentos residenciais que podem tomar lugar, uma vez que a população ainda tem uma rota de crescimento e a nossa pirâmide etária ela ainda
tem uma demanda, ela tem um bônus ainda bastante grande por bons anos. A gente está conversando com o Alexandre Laffel-Frankel. O Alexandre, ele é fundador e também o CEO da Vitacom e também da House. E a gente está perguntando aqui sobre o futuro do mercado imobiliário. Existem inúmeras questões circulando pelo mundo. Eu estava na França 3 semanas atrás e a grande discussão ali por parte, inclusive, da prefeitura e de alguns candidatos era relacionada ao Airbnb dentro da cidade. A chegada do Airbnb, eu vou usar o Airbnb como nome, não como empresa, só como conceito, mas ela está mudando, inclusive, a gestão dos bairros, porque quando você tem um bairro, especialmente na França, Paris, está todo mundo acostumado com o mesmo padeiro há 50 anos, a mesma livraria, o mesmo quiosque, e você tem ali uma mudança de paradigma, que você vê gente do mundo inteiro vindo passar uma noite, ou 5 noites, ou 10 noites, você tem inúmeras famílias de inúmeros países, aquilo perde um pouco o referencial de bairro e vira uma questão mais cosmopolita. E os franceses estão emputecidos em alguns bairros porque eles não querem isso, eles não querem essa universalização. Te pergunto duas coisas. Primeiro, como é que você enxerga esse tipo de moradia? E segundo, como é que o mercado imobiliário não vai ser impactado por uma geração que não quer mais acumular, não quer mais comprar e só quer usar e pagar por aquilo que usa, como, por exemplo, Spotify, Uber e tantas outras coisas. Então, eu vou falar primeiro, brilhante a pergunta, eu vou comentar primeiro a minha visão de mercado, como é que vai ser o mercado imobiliário de residências, tá? Uma grande parte da população não vai mais ter o seu próprio imóvel, tá? Não faz sentido a pessoa imobilizar e ter o seu imóvel pela vida toda. Vou explicar. Então, a pessoa, ela vai para a faculdade, então ela sai da casa dos pais muitas vezes, ela precisaria morar perto da faculdade, uma pequena residência estudantil. Ela vai para o mercado de trabalho, ela vai querer ir trabalhar, ela vai querer morar perto de onde é aquele trabalho, ou aquele primeiro trabalho, ela vai ganhar um pouco mais de dinheiro, vai progredir na carreira, talvez ela vai poder comprar, ela vai poder alugar um apartamento um pouquinho maior, né, depois ela vai formar família, se Deus quiser, ela vai precisar de um apartamento para acomodar esse casal. O casal tem filhos, 1, 2 filhos, ele precisa de um apartamento maior, com quarto para as crianças saem de casa, ele vai poder diminuir o apartamento, talvez ele mude de emprego ao longo desse tempo, ele precisa morar mais perto, talvez ele seja transferido e mude de cidade, quem sabe ele vai querer fazer um MBA. Então, só aqui a gente já falou talvez umas 10 mudanças que se fariam necessárias na vida de uma pessoa. Então, um modelo em que as pessoas compram uma única residência, geralmente, às vezes, quando elas casam, que elas recebem aquela ajuda da família, e muitas compram por conta própria, se endividam e ficam presas sem liquidez, sem dinheiro. Muitas famílias no cartão de crédito, no rotativo, tomando débito, não tendo dinheiro para investir nos seus negócios, na educação dos filhos, na sua própria educação. Então, muitas vezes não faz sentido comprar o imóvel. Aquela sensação de que o imóvel seria a casa própria, aquela grande segurança, não é uma realidade para todos. É óbvio que se você tem muito dinheiro, compra, não é isso que vai fazer a diferença, mas não é a realidade da maioria das pessoas. Se todos se endividam durante muito tempo, estamos falando de 30 anos pagando dívida, e às vezes aquele imóvel passa a não servir mais para aquela função, para aquela família. Então, eu acredito que os imóveis devem pertencer a pessoas que têm capital, empresas e fundos de pensão, são fundos soberanos que precisam alocar aquele capital para ter uma renda que seja de 5, 6, 10% ao ano, e as pessoas podem usar o imóvel de uma forma que hoje nós conhecemos como aluguel, mas eu acredito que isso deva migrar, ele vai mudar para algo muito mais parecido com uma assinatura, que nem eu pago a mensalidade do clube, eu vou pagar uma mensalidade de moradia, e eu vou poder mudar de apartamento a qualquer momento, de uma forma flexível. Então, eu posso morar num apartamento, hoje, digamos, perto de Hebraica, os meus filhos estudam na Hebraica, amanhã eles se formaram e eu quero ir morar em Genópolis, porque é perto da minha sinagoga e por aí vai. Então, eu tenho essa flexibilidade plena. Eu posso mudar valor, posso mudar tamanho, posso mudar de bairro, sem imobilizar todo o meu capital. Então, eu acredito que esse é o futuro da moradia, é isso que a House faz. Ela administra os imóveis de alguém que tem dinheiro, ou de algum fundo, de alguém que detém o capital, para que as demais pessoas possam usar. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu tenho um pouco de dinheiro, eu devo comprar o meu imóvel? Você pode comprar, mas às vezes tem um uso melhor, ou você preservar a sua liquidez faz muito mais sentido. Então, eu acredito muito que o futuro dos imóveis passa pela utilização como serviço
e não mais como uma compra como a gente conhece. E esse fenômeno, ele é acelerado, ele é ajudado pela tecnologia. Então, eu consigo hoje alugar na House um apartamento em 30 segundos, eu estou morando por 3 anos num apartamento. Eu não demoro absolutamente nada. A checagem de crédito, o pagamento, a assinatura digital, ela é totalmente instantânea. Então, esse fenômeno que aconteceu, que você citou bem, de algumas startups que revolucionaram o mundo, fazendo essa serviçalização ou transformando bens em serviços, eu tenho certeza que vai acontecer também com o mercado imobiliário. Posso falar um pouquinho do Airbnb? Eu me estendi muito, Marquês. Pode, fala rapidinho para a gente poder juntar algumas coisas aqui. Depois eu vou chamar a primeira dama aqui de casa, que é arquiteta, e tem um grupo de mulheres no imobiliário que ela quer te fazer uma pergunta sobre a questão de equidade de gênero, que para mim é bastante importante também, Super bastante ativista. cara, num mercado que é muito masculinizado. A gente já vai falar disso. Então, termina Airbnb. Jorge, ele já respondeu a tua pergunta, então. O Jorge falou, vocês estão transformando moradia em serviço? Eu acho que não é transformar um no outro, mas talvez fazer uma fusão um com o outro. Me conta um pouquinho, então, Ale, qual é a tua visão sobre Airbnb? Vou continuar com algumas perguntas aqui e a gente parte para a questão da equidade já já. Porque o Airbnb é uma tendência, ela está aqui, assim como muitos taxistas reclamaram do Uber e várias outras questões que a gente viu na disrupção. Obviamente, pessoas ficam incomodadas, elas sofrem uma mudança. Acho que o Airbnb está aqui, ele beneficia tanto proprietários quanto pessoas que usam os apartamentos, a turismo ou qualquer outro motivo. E com certeza algumas pessoas ficam incomodadas, porque vai entrar gente nova no bairro, no apartamento, no apartamento, no prédio que ela mora, isso pode trazer algum incômodo. Então, precisa sim de regulamentação, proteger os interesses de todo mundo, mas acho que é uma tendência irreversível. E essa nova geração, além de querer consumir o imóvel como serviço, ela quer muito mais flexibilidade, ela muda muito rápido, ela tá sempre em transição. Então, acredito que o Airbnb é irreversível. Olha, eu vou colocar a primeira dama aqui, que senão vai sobrar para mim. Que honra! É uma honra, é uma honra. Olha só. Veio uniformizada para a live. Veio uniformizada com mulheres imobiliárias. Parabéns. Ale, parabéns pelo trabalho. Obrigada. A Elisa, LinkedIn Top Voices e também mentora de carreira, a gente vai falar um pouco disso, de questão de equidade, que é muito importante. Queria só agradecer as pessoas que estão escrevendo, a gente, Thiago Concer, que é um super especialista em vendas, o Jacques Haber, que também é esposo, marido de LinkedIn Top Voices, está dizendo que está ajudando a achatar a curva, a Ellen Spalter, um beijo para você, o Ariel Frankel, esse nome é conhecido, sensacional, parabéns, Hebraica, Marisa Eisenten, que é a responsável por essa live, legal, Sandra Saag, Jaquito, sai de casa, que beleza. E o Jacques pergunta aqui também, em relação à questão de home office. A gente está vivendo em home office, essa live é uma live office, queria saber de você, a tendência de home office pode mexer com a questão das residências, talvez um canto da casa, o que tem de impacto quando a gente fala em trabalhar dentro de casa? Sem dúvida. Vamos falar um pouco dos estúdios, não tem muito, eu não vou reservar um espaço, né? Ele é todo aberto, a pessoa mora sozinha, então ela não tem muita questão de criar um espaço específico. Agora, a conectividade, Marquinhos, ela é mais importante quando você faz a pesquisa, pode faltar água quente no chuveiro, mas não mexe na minha internet. A internet tem que estar... É pirâmide de Maslow. Primeiro o Wi-Fi, né? Depois primeiro o Wi-Fi. Então, o que é muito legal, por exemplo, na House a gente consegue contratar, como a gente tem escala, a gente consegue contratar uma banda gigantesca, mais barato do que uma pessoa pagaria num link pequenininho na sua residência. Então, a gente entrega já, e hoje é multitela, né? Tem pessoas que... Eu tô, por exemplo, fazendo essa live do meu celular, tá? Tem muita gente que usa a tela do computador, tela da a própria televisão, iPad, enfim, tem N plataformas que podem servir de escritório. Então, sim, o apartamento tem que ter, os apartamentos maiores têm que contemplar um espaço flexível que possa fazer a função do home office, e também os prédios contarem com um coworking ou com um espaço em que a pessoa possa arejar, ter algo maior, com melhor infraestrutura, impressora e a sala de reunião, e ela também ter esse apoio no prédio e no apartamento. E sim, vai mudar. Com certeza é um espaço que vai ser muito mais considerado nas novas plantas, nos novos apartamentos. Qual é o futuro do corretor de imóvel? Adoro. Uau. Ele vai precisar se reinventar. Com certeza, o tipo de consultoria... Primeiro, a forma de vender já é 100% digital, tá? O nosso time já
ele já 80% das vendas já são advindas no meio digital. Agora a gente foi forçado, a gente lançou um empreendimento 10 dias atrás, exatamente, e ele foi feito sem contato nenhum, não houveram interações físicas, e ele foi totalmente vendido online. Toda a parte de alocação, escritura, de contratos, toda a negociação. Foi a matéria que saiu no Exame hoje? Isso é outro também, mas tem outro ponto importante que eu queria contar, que é o iRent. Se você puder reservar aí uns minutinhos para a gente falar sobre isso, acho que é um serviço bem legal aí para todo mundo que está escutando a gente, e com certeza vai ser uma tendência agora no futuro. Então vamos começar, para não ficar também aqui de, né, papagaio de pirata. Ela está enfeitando a nossa live agora. Nossa, então Elisa, me conta um pouquinho, primeiro conta o que é o Grupo Mulheres do Imobiliário, e aí eu acho que seria importante até você falar de onde você vem, rápido, para que você possa fazer uma ou duas perguntas para o Alê a respeito desse mercado que ainda é tão masculinizado. Bom, obrigada, Alê, é uma honra poder estar aqui com você. Não vou tomar tanto tempo de vocês. Basicamente, eu fundei o grupo do Mulheres Imobiliário em julho do ano passado. Hoje o grupo conta com mais de 511 mulheres do Brasil inteiro, representando mulheres de toda a cadeia produtiva do setor imobiliário. Então, o que é muito importante, eu já quero puxar para a pergunta, quem quiser saber mais sobre mim, depois vai lá no meu LinkedIn ou vai no mulheresimobiliário.com.br. Mas a pergunta é justamente essa. Quando eu falo do grupo, a primeira coisa que me perguntam é: mas é um grupo de corretoras? Eu falo, não é um grupo de corretoras. Assim como eu, que trabalhei mais de 15 anos em desenvolvimento da incorporação, essa imagem de que a mulher está na cadeia produtiva do setor imobiliário, na ponta, né, da venda, e a gente precisa desmistificar isso e mostrar que a mulher pode estar em todos os ambientes que ela é capaz e que ela tem essa representatividade. Agora, minha pergunta é: como a gente faz para trazer mais espaço para essas mulheres que atuam tanto dentro das empresas, mas que não aparecem, na maioria das vezes, né, não é a cara da empresa? E como é que você enxerga isso? E também estendendo mais, falando da importância que você vê da gente ter equidade e diversidade no setor. Legal, excelente, Eli, parabéns pelo teu trabalho, genial, muito boa sorte e merece todo o apoio. Então, antes de falar da igualdade, eu queria falar que eu sou um fã incondicional da diversidade, tá? Acho que um ambiente com diversidade religiosa, de idade, de gênero, é muito saudável. Isso traz desenvolvimento, isso traz progresso. Israel é um exemplo disso, né? Um país que foi feito de imigrantes. A Califórnia também tem essa característica, Nova York, são lugares que mudam o mundo, que trazem tendência, descobertas, é fruto da diversidade. São mentes complementares, forma de pensar diferente, e com certeza as mulheres, além de serem incríveis e muitas vezes trazem uma outra ótica, acho que toda empresa deve ter no seu conselho, na sua diretoria, com certeza, toda a diversidade para poder trazer várias visões para a mesa. Falar um pouquinho, na Vitacom, as mulheres são maioria absoluta, tá? E no meu board de diretores também é maioria de mulheres. E, de fato, o setor ele não aparece como as lideranças, as vozes ativas no setor. O setor imobiliário, ele é, sim, machista. Eu sou vice-presidente do Secov, que é uma instituição super reconhecida, e praticamente na nossa mesa de presidentes e vice-presidentes, a presença feminina é praticamente inexistente. E eu falei isso para o nosso presidente, que é uma pessoa maravilhosa, que é o Basílio, e eu acho que está já no nosso mindset. A gente está convidando agora mulheres para integrarem a nossa diretoria, e eu sou um fã. O que eu puder fazer para contribuir, no nosso departamento de vendas também, já colocando, eu não tenho a estatística, na empresas, sem dúvida, as mulheres são maioria. Na empresa de vendas eu não tenho certeza, mas eu diria que é metade, e as mulheres estão no topo do ranking de vendas. Isso mostra uma inteligência emocional, uma capacidade incrível. Parabéns, mulheres, vocês são incríveis e estão fazendo a diferença.